Dádivas é um podcast que busca compartilhar histórias de vidas reais e impactantes, contadas por pessoas que consideram essas experiências como verdadeiras dádivas de Deus. Buenas, buenas! Sejam bem-vindos ao podcast Dádivas. Eu sou José Roberto Fonseca e tenho como missão trazer histórias reais e impactantes contadas por pessoas que tiveram reais dádivas de Deus. Hoje, o meu convidado especial que está aqui na minha frente, que rufem os tambores, ele nasceu em São Paulo, ele é filho da senhora Maria Aparecida e do saudoso seu Saulo, tô bem? Tem 3 irmãos, vai tocar o coração aí então, segura coração, ele é irmão da Jandira, do Patrick e do saudoso Saulo também, é casado há 8 anos com a Elô tá aqui nos estúdios. Pedi pro Borozinho colocar uma foto aqui, ele tem um patrimônio lindo demais. Tem 2 meninas, a Helena de 3 anos e a Manu de 6 anos. Para quem está nos acompanhando pelo Spotify, talvez possa ver agora, porque estamos com vídeo, YouTube e Spotify. Então estamos aqui, a Elô, a Helena e a Manu de 6 aninhos. Seja muito bem-vindo, senhor Jansen William Murba. Tô certo? Pronúncia? Exatamente. Muito obrigado, Zé. É um prazer estar aqui. Um prazer enorme estar aqui com você, poder compartilhar dessas dádivas, né? Para mim é uma Obrigado, cara. honra. Não, obrigado você tá aqui, cara. Eu fiz uma pesquisa rapidinho sobre o sobrenome, teu sobrenome. Você Uau. tá, a linhagem espanhola, tô certo? Exato. Então, é uma linhagem muito antiga, da zona de Segóvia, na Espanha. É do século, aproximadamente do século XII. E no século XVI, meados do século XVI, 1560, vieram para as Américas, né? Para a descoberta do ouro e tal. E fundaram em Eldorado, em Minas Gerais, e de lá se espalhou. E o Murba tem um Murba aqui na minha frente, com o maior orgulho, senhoras e senhores. Pouquinho, para quem não sabe, o Jansen ele é diretor de marketing e fundador da agência SEC e agência Porta. Ele é pastor, tem uma responsabilidade, e junto à igreja Dínamos, ele é formado na Universidade do Brasil, ele é bacharel em teologia. Parabéns, cara, a gente tava falando aqui nos bastidores, 4 anos, bacharelado em teologia, tiro o meu chapéu, tem todo o meu respeito. E uma coisa que eu vi no teu currículo, que você também tem um módulo de teologia avançada na Invisible College. Tô certo disso? Exato. Cara, Que isso, hein? a direção fez Cara, uma vai dar boa um aqui, trabalho cara. alguém. Seja bem-vindo, cara. Seja obrigado por estar aqui mais uma vez. E vamos embora, vamos começar. Eu já vou começar com a pergunta mais feroz. Qual é a sua maior dádiva? Uau. Bom, realmente quero ressaltar que para mim é uma honra estar aqui, Tamo junto. inclusive falar de um assunto que quando você me fez o convite, poxa, eu já fui convidado para muitos podcasts e já falei de coisas que eu tive que estudar e não tô dizendo que de antemão não tive que olhar aqui o briefing que você me passou, o assunto que nós iríamos falar, mas era um assunto que eu fiquei muito confortável de falar, porque é realmente sobre vida, é realmente sobre a minha vida, é sobre aquilo que eu tenho por história. E, e para falar talvez de uma dádiva, a minha maior dádiva, eu queria falar da minha história. É, Show. quando nós entendemos a terminologia e eu peço licença aqui para falar para vocês Vambora, da minha maior vambora. paixão, Isso que aí. é Jesus, é aquele Lindo que demais, é a cara. maior dádiva de todos. Quando nós vemos a menção neotestamentária de dádiva ou presente de Deus, nós vemos que o maior presente que Deus já poderia nos dar, ele já nos deu. Então, todo momento que eu passo na rua, tô num shopping, tô em algum lugar, numa viagem, e eu penso em murmurar por alguma coisa que aconteceu na minha vida, e eu sei que isso acontece comigo. Você não tem cara de alguém que reclama, Zé. O Imagina. pessoal que tá nos ouvindo também não Também não, reclama da não. A nossa vida, audiência não. não Não, reclama do carro que tem, da casa nada, que quase tem, não nada. reclama talvez de uma dívida, de um Ai, problema, a louça suja na pia, não nada. reclama dos filhos que dão trabalho, Imagina. mas realmente eu tenho por uma filosofia, todas as vezes que eu sou tentado, porque eu ainda sou, e nós humanos nós somos tentados a murmurar ou reclamar, eu me lembro que o maior presente que eu poderia receber, Deus já me deu, foi Jesus. Uau. E quando nós entendemos que se nós temos Jesus, nós temos tudo,
E aqui o meu intuito não é apenas ser religioso no campo teológico, que é a minha área, mas eu gosto também, inclusive eu tenho ênfase em os meus estudos teológicos em filosofia, cosmovisão cristã. Quero filosofar com vocês também, mas não poderia deixar de falar que o maior presente que eu já recebi na minha vida foi Jesus, que foi dado em sacrifício. Deus nos deu Jesus, e esse é o maior presente. Tem algum teólogo disse, Karl Barth depois reproduziu, um dos maiores teólogos do século XX, que se Deus não nos desse, parafraseando, né? Se Deus não nos desse mais nada, ainda hoje, nós teríamos motivos para agradecê-lo pro resto da vida. Ou seja, poxa, Uau, momento uau aqui, se assim. hoje Hoje, Deus não te desse mais mais nada, você poderia ainda Agradecer. agradecer ele pro resto da vida. Por tudo que já tive. Por tudo, Todo por mundo, tudo. tá? Porque a, a nossa tentação é sempre olhar aquilo que Deus ainda não fez nas nossas vidas. Tá por vir. É. O que eu não alcancei, o objetivo que eu não... O que Deus não deu, Certo, realmente, poxa, todos nós temos sonhos que ainda não aconteceram, todos nós. Todos nós temos orações que não foram respondidas, todos nós temos um planejamento que deu errado, todos Portas que nós. foram fechadas, Todos contratos nós. não assinados. E isso vai continuar acontecendo, não Tá dá pra bom. deixar hollywoodiano a vida cristã. Não, tá. Mas a tentação do diabo, do inimigo, poderia dizer assim, ou talvez da nossa carne humana, do nosso ego, é olhar o que ainda não aconteceu, em detrimento do que Deus já fez. Se você parar hoje, acordar de manhã, aquele sorriso, mesmo que esteja tudo errado, e respirar fundo, você vai saber que você tem muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. Então a maior dádiva que eu tenho, sem dúvidas, é Jesus. E conta pra mim, tô bem interessado, eu tava me preparando e meditando sobre esse episódio, considerando toda a tua bagagem em teologia e tal. Tô vivendo um momento especial também, eu acho, e antes de vir pra cá, eu moro em Santana de Parnaíba. Então a gente tá em São Paulo, a galera que acompanha a gente tá em São Paulo. Eu tô a mais ou menos 1h30 de carro daqui. E antes de vir eu saí, minha filha chegou da escola, Maria Vitória, tem o Pedro e a Maria Vitória, um casal de gêmeos. São dádivas também. E eu saí de casa, a minha esposa disse, a Vitória tá andando de bicicleta. A gente mora num lugar seguro e tal. Eu vi minha filha, tem 6 anos, andando de bicicleta. Eu a ensinei a andar de bicicleta. Pô, isso pra um pai já é um motivo de orgulho. Mas assim, aquele momento eu senti que foi revelador, assim. Uma dádiva, e eu pedi para aqueles 6, 7 segundos, você não termina não. Eu vi minha filha andando, se distanciando de bicicleta, eu assoviei, ela não viu. Quando ela voltou, ela abriu um sorriso, ela falou assim, papai, cara, Uau. pra mim não tem preço. Isso é Então maravilhoso. é algo, não dá pra reclamar. Não dá. Não dá. E não é aqui pregando a positividade tóxica, aquela coisa. Não. Não, assim, é gratidão no seu nível mais profundo e real. Não, exato. Nós precisamos nos esforçar na gratidão. E eu costumo dizer, eu não torno hollywoodiano a nossa vida. Gostei desse termo, cara. Gostei, achei legal, cara. Porque Senão fica poliana, aquela coisa, né, exatamente, cara? tornando algo místico. Igual, claro que você vai acordar com os dias difíceis, é claro que você vai ser tentado a reclamar do que você tem, mas é algo que eu aprendi, inclusive, me marcou. A minha sogra, né? Eu tava num carro uns anos atrás e meu carro tava dando muito problema. Não sei se o carro de vocês também dá problema, assim, mas tem hora tá que. assistindo. Tem hora que o carro começa a dar problema e você fala, meu Deus. E eu tava reclamando. E ela tava há anos, inclusive ela já tem um carrinho dela hoje, mas ela tava há anos orando, pedindo, junto com o meu sogro, pedindo um carro pra Deus. Condição pra comprar, enfim. E aí eu reclamei ali do meu carro. Aí ela falou, Jansen, fica tranquilo, porque só quebra o carro de quem tem carro. Aí eu falei, meu Deus, podia ser diferente, né? Ela falou, só quebra o carro. Quem tem carro. Só vai bater o carro de quem tem carro. Ela falou, eu queria ter um carro pra estar me chamando ele de meu batido. Então, assim, a sua reclamação é a oração de alguém. Isso marca a gente. Pensa em tudo que acontece com você. Viagem simples que você vai fazer esse ano porque você não teve condição. A sua reclamação de estar fazendo uma viagem simples é o sonho de alguém. Alguém está desejando ter uma viagem dessa. A comida que você come que você está reclamando é o sonho de alguém. Show. Então isso pra mim é algo fantástico. Que sensacional. Vocês não têm ideia da energia desse lugar. Falar um pouquinho, abrir um parênteses aqui. Qualidades do Jansen. Responsabilidade da senhora Elô aqui, né? Forte,
mesmo com tantas perdas familiares, pai, irmão, avós, continua sempre feliz e disposto a continuar cheio de força e paz. Companheiro, é protetor, um super pai, divertido, inteligente, são tantas qualidades, é tanto amor. E maior dádivas de vocês como família, perguntei, né? Nossa unidade. Amamos estar juntos, nós 4. Amamos os domingos, acordar juntos e ir para a igreja, agradecer a Deus. Amamos programar a nossa viagem de férias. Amamos passear num dia comum de semana. Amamos aproveitar a companhia um do outro. Temos uma família maravilhosa. Senhoras e Uau. senhores, senhora Heloísa, cara casado há 8 anos, um cara de sorte, é uma dádiva. Obrigado, Elo, que tá aqui no estúdio com a Meu gente. Deus. Aí Obrigado. vocês pegaram pesado, Quebramos, Joaquim. né? Você tá me Tocamos o quebrando, coraçãozinho rapaz. dele. Essa era a intenção mesmo, cara. Jansen, fala um pouquinho do seu lado pessoal, dessa descoberta sua. Como foi sua jornada de fé no começo, a crença? Vou fazer um parênteses. Estou num momento de descoberta, aberto para o novo, tendo experiências magníficas, inexplicáveis, sobrenaturais, tá? Transbordando, assim. Que eu tinha um primeiro encontro com você Sim. falou, não, tá, eu já sabia do teu legado, eu já sabia da tua missão e fiquei quieto, assim, e tava buscando, e hoje você tá aqui, é um motivo de orgulho. Mas conta pra gente que acompanha sua jornada de fé, a crença, a vivência em Deus. A gente tem diversos heróis da fé, Sim, certo? Abraão, Moisés, Noé, Davi e exato. Jesus e tal. Você fala com sobre Jesus, sobre essa figura, uma liderança única, que é um sinônimo de amor pra mim, algo que eu não sei explicar, só sei sentir. Mas conta aí, como é que foi pra você, cara? Eu tô muito curioso pra saber, a galera também tava lá. Meu Conta pra amigo, mim, como é que foi? nossa, a minha história com Jesus é linda. Então conta pra nós, que eu tô bem E quando curioso, eu cara. falo de ser linda, não é uma história perfeita, né? Comum de um jovem que nasceu num lar cristão, Tá. um Então você vem de um lar cristão já. minha mãe, mulher de Deus, tudo, mas nem sempre foi assim com a minha vida, porque a minha fé não era a fé da minha mãe. Certo. Quando eu digo isso é porque eu me afastei dos caminhos, daquilo que ela tinha me ensinado, né? Mas aqui eu vou contextualizar de maneira muito rápida aqui para que vocês possam entender, né, a minha história. Aos 11 para 12 anos eu perdi meu pai. Isso, nós morávamos na Brasilândia, uma das Brasilândia, maiores Zona Norte de favelas, São exato, Paulo. Hoje é uma maior comunidade, uma das maiores comunidades de São Paulo aqui, pra exato, uma quem das não conhece. maiores. E morávamos lá e quando isso aconteceu, já morávamos de favor, uma família muito pobre, muito pobre. Viemos morar no ABC, porque não tinha onde morar mais. O meu pai era o sustento, minha mãe ali no contexto com 3 filhos, né? A minha irmã na ocasião morava com a minha avó. Tá. E, e aí a gente teve que vir agora pro ABC Paulista, que é onde eu moro também, nesse contexto, jogado. E por que a gente veio pra cá? Porque a minha avó morava lá. Então a gente foi pra perto dela. E chegando lá, a gente foi. Minha mãe, uma mulher de Deus, falou: um crente faz quando muda pra um lugar novo é procurar uma igreja. Ó, Foi a primeira coisa que que ela fez, foi sabedoria, bater hein, cara? com os filhos dela, tudo ali. E a gente chegou perto de uma igreja lá, bateu. Quem abriu foi a pastora Solange, o pastor Dênio, que se tornaram os meus pais, praticamente me adotaram, né? Junto com a minha mãe, adotaram minha mãe. E ela bateu ali, uma viúva com 3 crianças, bateu e falou: Ó, eu vim de São Paulo, não tenho o que fazer. Preciso de Aí ajuda. ela falou: Ó, vem aqui, vem trabalhar aqui na igreja, arrumar a igreja. E na ocasião ali a igreja abraçou minha família de uma maneira sobrenatural, alugou uma casa, um cômodo ali no quarteirão da igreja, pagou 6 aluguéis para minha mãe. Nós fomos abraçados, né? A igreja salvou a minha vida. Esse contexto religioso, né? E, e aí começou. Então eu fui inserido nessa comunidade de fé. Só que tô resumindo muito a ópera aqui, né? Porque são tantas coisas que aconteceram. E aí eu acabei ficando nessa igreja, só que acabei me desviando assim que meu irmão faleceu. Meu irmão faleceu num acidente de carro. Foi Com uma 18, perda, foi foi uma uma perda bruta bruta. demais. Isso, Você tinha quantos anos na eu, época? eu tinha, com meu irmão, tinha 15 anos de idade. 15 anos. E ele tinha quantos anos? Ele tinha 18. Num 18. acidente de carro, Carro. fatal. E pulei o contexto aqui, importante que eu havia perdido eu perdi meu pai, perdi minha certo. avó, meu avô, e depois perdi meu irmão. Então Então foram você teve perdas em perdas 5 anos. masculinas Muito de forte. figuras muito determinantes nas nossas vidas. Exatamente. O pai, a mãe, ela é a semente, ela é Sim, sim.
ela é a natureza, ela é o alimento, e o Exato. pai, ele é o rumo, ele Ele é, é ele a é o mapa, ele é a referência. Ele referência, né? era a minha referência. Certo. Quando eu perdi meu pai, o meu avô se tornou a minha referência. Temos igual, E isso muito também. rápido ele faleceu. Quem passou a ser a minha referência era meu Certo. irmão mais velho. E ele E faleceu você teve também. a Eu perdi segunda todas as perda, cara, você perdeu a referências. referência, certo. Então, em 5 anos, se eu não me engano, eu perdi 4 pessoas muito próximos da minha vida, não gente distante. E aí veio a minha crise de fé. E talvez Tá. você tá me ouvindo e você teve perdas também, ou você passou um momento de lutos, ou você tá passando por histórias difíceis, que aí você chega diante desse checkmate que todo mundo chega. Cadê Deus? Que Deus tem feito. Por que que ele fez? Onde tá Onde tá Deus? Deus? É. E aí a gente costuma perguntar por quê? Por quê? E a pergunta correta é pra quê, né? E eu perguntava por que que Deus fez isso? Minha mãe tá servindo a Deus e eu perdi tantas pessoas. E aí chego num contexto final aqui pra resumir essa história pra você. Eu acabei me afastando da igreja, passei uma vida inteira dedicando ali, quando jovem, conhecendo as drogas e tudo que de ruim que você pode imaginar. E hoje quem me vê fala assim, não, não é possível. Eu falo, não, eu dei muito trabalho, cara. Dei muito trabalho. E aí, voltando pra Jesus, eu me reencontrei com ele e entendi que a minha paternidade, ela não estava apenas em um ser humano, que eu tentei encontrar no meu pai, tentei encontrar no meu avô, no meu irmão. Mas ele era o meu pai. Porque ele é pai dos órfãos. Então ele cuida da gente. Ele se tornou o meu pai. Quando eu fiz as pazes com ele e falei, Senhor, eu aceito que o Senhor seja o meu pai. Eu entreguei minha vida, voltei para Jesus. Foi uma entrega muito radical. Deixei de fazer tudo que eu fazia por amor a ele. Entreguei tudo. Conheci minha esposa na igreja. Casei na igreja. Tive minhas filhas na igreja. Tudo que eu conquistei de uma família muito pobre, mas todas as minhas conquistas foram dentro desse cenário de Claro. amor, onde eu não merecia nada, porque eu sei o que eu plantei, a gente sabe das escolhas, mas a graça é isso, a gente recebe aquilo que a gente não plantou. Ele nunca deixou de te amar, né? Ele nunca deixou. Isso é o E aí, mais cara, magnífico, né? foi só as entregas. Eu já tinha um chamado pastoral, né? Esse convite da parte de Deus, passei a responder, entrei no meu seminário, fiz a faculdade. Então vamos lá, que é uma parte interessante. Boa. Vamos lá. É uma parte interessante que tem bastante gente curiosa para saber, quem tá nos ouvindo e assistindo também tá. Essa como que você compreendeu a sua responsabilidade e o seu chamado? Teve um momento, teve uma chave, teve uma situação, teve uma interiorização desse chamado? Como que foi? Como Não, que... teve um start sem dúvidas, né? Quando eu voltei pra Jesus, larguei tudo que eu fazia de Uhum. errado, eh, todo aqueles problemas emocionais, aquela síndrome que eu vivia de orfandade, de ninguém me ama, ninguém me quer, eu nasci pra dar errado, eu vim de uma família pobre, miserável, na verdade, então é isso que eu vou ser, não tem como eu ser alguém na vida. Quando eu venci isso, entendi a minha identidade em Jesus, eu sabia que não tinha mais pra onde eu correr, que eu era dele e ele era meu. Eu falei, é melhor eu me entregar logo. E eu entendia que a minha vocação ministerial, o meu chamado era ser pastor. Apesar de hoje eu ter a minha empresa, o meu trabalho, né, a minha vocação ministerial, o que eu faço por amor, é o chamado pastoral. Mas eu tenho sim os meus negócios, enfim, Certo, a vida... não há problema algum. Assim como Paulo, né, tinha suas tendas, construía Jesus marceneiro, eu também tenho a minha, Uhum. que é todo o trabalho, as minhas agências de marketing. Marketing, então. Cara, E só fazer um parênteses. Quando esse cara fala, tem um olho brilhando aqui, tem uma energia que gostaria muito que vocês sentissem aí. Vambora. ah, Se vamos deixasse, nessa. ia ficar 2 horas aqui. Vambora. Estamos na Vamos cozinha de nessa. casa. E você me para aqui, porque eu falo, Não, pastor a fala gente vai muito. juntos, cara. Troca de experiência. E aí eu decidi me entregar completamente, mas foi uma resposta prática, né, de ter ali um acompanhamento por parte do presbitério da minha igreja, de dar o caminho, de falar, ó, Jansen, é esse curso que você precisa fazer, é esse caminho, toda a formação acadêmica, Então você depois a teve um minha suporte. A resposta. partir do momento que você entendeu, Isso, eu incorporou, se tive um rendeu, suporte, você tem um suporte da igreja de mais experiente. Falar, ó, é esse o esse é caminho. o caminho. Esse é o caminho para você responder a esse A chamado, esse que é a vocação chamado. ministerial. Entrei no seminário, aí me formei e comecei a trilhar esse caminho. Tá. Então tive esse suporte da igreja, que é um presbitério local, nós chamamos, é um grupo de pastores mais maduros que formam ali a parte organizacional, eclesiológica de uma igreja, né? Tá. E responsável pela abordagem. Isso. Uau. Dádivas aos olhos da fé, ou pelos olhos da fé. Segundo Tiago 1,17,
a nossa escritura sagrada, toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, e desce do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Isso eu tenho um prazer de compartilhar isso, porque isso é bem forte, né? A dádiva é vista como um presente de Deus na Bíblia, para nós, para a humanidade como um todo, não? Então é um ato de amor e misericórdia divina dele. Em qualquer área das nossas vidas, se a gente parar, você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, aqui, o Borel, que é a parte da equipe técnica, você, Jansen, a Elo, a gente parar, tem dádiva, ou tem dádivas no plural, tá? Então, e aí eu toquei, voltando na parte dos heróis da fé, que eu tenho estudado bastante, é um autoestudo, tá? Então, a gente tem eles, todos eles tiveram dádivas, de alguma maneira, tiveram seu chamado e tiveram as dádivas. E Jesus, na galeria dos heróis da fé, é o seu herói do Novo Testamento, a gente sabe, do Antigo Testamento, Novo Testamento. Conta mais um pouquinho da tua experiência, de que maneira, se você pode descrever, você o sente, você se comunica, você é comunicado, você ouve. Como que funciona essa comunicação, esse canal de comunicação, cara? Isso é bem interessante, né? Porque eu sei que quem nos ouve, nem todo mundo tem uma experiência com Jesus e respeito todas as religiões, Milhões. até como teólogo, a minha formação me traz esse entendimento do respeito, que embora todo mundo devia ter o respeito, independente da formação, São mas eu entendo a crença. Mas no que diz respeito a uma relação, eu costumo dizer que o nosso Deus, ele é relacional. O certo. nosso Deus, ele é relacional, ele ama a relação, ele ama a comunicação. Ele é um Deus que, historicamente dizendo, até algo é uma curiosidade, as três pessoas da Trindade pisaram a terra. Então, quando nós falamos de Deus Pai, ele veio na criação, criou o mundo. Ele Certo. pisou, teve que pisar aqui. Aí, quando nós falamos de Jesus, Jesus ele foi enviado agora, nesse contexto bíblico ali, tanto período neotestamentário, pisou também. E quando ele foi assunto, ele deixou o Espírito Santo, que está conosco. E ele tem pés, porque ele está em mim e você. Nós somos morada. Então, eu poderia dizer que a minha comunicação com ele é como eu me comunico com você. Existem tantas literaturas carismáticas, que eu costumo dizer, até místicas, mas no ponto teológico, não místico de algo sobrenatural, Tá. mas carismático, que leva a gente a entender que Deus, o Espírito Santo que nos foi deixado como uma pessoa, ele ouve a nossa voz. Ele pode nos ouvir. Então, em qualquer momento, não importa se você está dentro do seu quarto chorando, se você está na sua sala, se você está no escritório, se você está no ônibus ouvindo esse podcast, qualquer momento que você falar, ele pode te ouvir. Então, essa é a maneira. E as sensações, elas não são padrões. Não é Tá. padronizada a maneira como você sente o Espírito Santo, Jesus, a pessoa da Trindade. Não é padronizado. Alguns choram quando sentem a presença dele, um arrepio. Alguns, na verdade, sentem completamente confortados, como uma paz que excede todo entendimento, que descreve lá em Filipenses. E eu, particularmente, eu choro. Eu sou um homem chorão. Bem Ou então, emocional, exatamente. E eu sei que ele me ouve. Essa é uma certeza. Nos dias mais difíceis da minha vida, eu falei e eu tive a convicção que Deus me ouve. Aí você fala, Jansen, como que Deus me ouve? Você vai saber. Fazer um parênteses e dar um relato pessoal aqui. Há umas semanas eu tive uma prova no trabalho profissional, no meu trabalho, na minha profissão, tivemos um desentendimento, fui retirado do ambiente e tal, e indo para casa, eu conversando com Deus, falei assim, Deus, me dá um sinal. Minha prima, uma irmã, tem também um chamado lindo. Do nada ela me manda uma mensagem sobre o perdão de Jesus aos inimigos. Uau. Cara, mas isso foi coisa de meia hora. Eu falei assim, eu não preciso de mais nada, pai. Assim, cara, foi algo. Entendi, eu Entendi, entendi. pai, eu entendi, cara. E assim, eu falei pra ela, falei, Carolzinha que tá nos assistindo, você sabe quem é minha prima, te amo de paixão, te admiro, tamo junto. E eu liguei pra ela e falei assim, cara, assim, é algo. Você não tem ideia.
do que está acontecendo. Então, isso tem acontecido bastante. Eu não sei você aí que está acompanhando a gente, com certeza essa comunicação também acontece. Então, comigo é na corrida, que eu entro no nível de meditação depois dos 40 minutos, é um contato consciente com Deus. Sim, Então, através da prece e da meditação, venho ter esse contato para que a vontade dele seja feita. sim. Que eu tenha conhecimento dessa vontade que eu consiga aplicar. Mas é algo único, assim. Por A isso que eu falo, gente em momentos especiais, você fala, uau, cara. Não, a gente consegue ouvir. A natureza expressa a Deus. C.S. Lewis, um grande escritor, Aham. crítico literário, um dos maiores críticos literários. Inclusive, ele se converteu lendo a Bíblia, né? É, Tá, não sabia. Legal. É ele, momento. ele conheceu a Jesus lendo a Bíblia. Ele era um crítico literário, conhecia muito sobre a crítica. Então, ele sabia muito bem como um autor conseguiria construir um livro, os erros que ele poderia cometer. E após ele ler de Gênesis a Apocalipse, fazer uma leitura analítica. E quiçá nós estamos falando de Lewis, né? Um Ó, crítico literário, um dos maiores. E ele falou: isso é impossível que isso tenha sido criado por mão a humana. coerência é E algo. ele conheceu ao Senhor através disso. E ele tem um ensino, apesar de não teólogo, mas ele fala sobre a teologia da natureza, que é muito criticada, mas aqui o alvo é só para trazer Aham. curiosidade. E ele dizia que esse comentário bíblico de que a natureza expressa a Deus, nós conhecemos, mas através disso ele conseguiria falar que alguém poderia ouvir ao Senhor através de uma cachoeira, de uma árvore e tudo. Embora eu não adote todo o pensamento do C.S. Lewis no que diz respeito à teologia da natureza, eu consigo compreender ele, porque é impossível. Eu gosto de muito por interior de São Paulo. Muito. Eu e minha esposa, a Tamo gente junto conhece também, tudo. cara. Que E legal. eu, todas as vezes que nós estamos passando ali aquelas montanhas verdes, eu falo, é impossível que Nossa, alguém não veja a beleza de isso. Deus aqui. É impossível que você coloque os pés no chão nesse mato aqui. Você pode estar cheio de problema. Se você olhar para o céu e você contemplar o Senhor, você não sai dali refrigerado. Não estou dizendo que é a Ah, natureza, mas assim, você consegue contemplar o Senhor através da natureza. ah, E tem isso que é estar muito aberto, louco. tem que Sim, estar na a sem ter que busca, né? querer. Tem que querer, né? Uau, vamos lá. A gente falou de como reconhecer uma dádiva. Como que é o seu relacionamento com Deus? De que maneira você se conecta através da oração? Você é pastor hoje, você tem uma bela missão, você deve ser acessado, pedidos de ajuda, pedidos de oração, pedidos materiais e tal. Como que você se relaciona com Jesus? Como que é essa relação, cara? De que maneira que Cara, o Jansen, você para e fala, ó, o Jansen é assim, assim, assado. é, eu hoje teve um momento que eu quis colocar Deus num padrão de relação. Tem que orar 1 hora por dia, tem que ler tantos livros. Eu já li a Bíblia algumas vezes, né? Hoje, decorrer da minha caminhada cristã, não que deixa de ser uma disciplina, mas passou a ser muito mais natural e orgânico. Mas todo mundo que está crescendo na fé, eu costumo dizer, seja disciplinado mesmo. Tenha a sua hora de oração, leia a Bíblia, tantos capítulos. Mas hoje é muito orgânico. Então hoje nós temos os meios da graça, né? Ou as disciplinas espirituais, que é mais popularmente conhecida: oração, leitura da palavra e jejum. Tá. Jejum agora tem sido bastante Tá na moda, assediado. né, cara? Assim, não, não- Eu fico brincando que agora, mesmo quem não conhece Jesus, o cara tá jejuando, jejum intermitente. Eu falei, É, você pode eu fazer fiz agora para 3 meses de Jesus. jejum intermitente. O Alid, que tá assistindo a gente, vai assistir É, esse episódio. verdade. 16 horas, queridão. 16 horas, três Ele gosta, né, meses. de colocar no jejum Ele intermitente. adora, ele adora, ele é fã. Eu faço bastante também, gosto. E o jejum é uma prática, né, milenária, inclusive apontada à luz das escrituras, mas como um meio de graça, uma Tá. disciplina espiritual mesmo para que você fique mais sensível. E Da fica mesma mesmo, forma, e fica, muito. fica mesmo. Não, Fica não do, do, tem jeito. do fio de cabelo até o dedão, é algo. E Tá no por aspecto inteiro. fisiológico, né? Quando Também é. você jejua, faz um jejum intermitente, você retira ali toxinas do corpo, tudo. Pensa que o jejum espiritual é isso. Você também retira as toxinas espirituais de você. Então você Tá. fica mais sensível a Deus. Você abre mão ali da carnalidade, do perdão, e você começa então centralizar só em responder a Deus no jejum. Mas tem que ser intencional. Não, o jejum não é uma dieta. É. Ah, não, vou deixar de comer, não. Você faz jejum para se concentrar em Deus. Então hoje a minha relação é através da oração, da leitura da palavra e do jejum. Poxa, essa terceira disciplina espiritual, o jejum, Uhum. não que ela não seja importante, você deve fazer. Que bom que você faça uma vez por semana. Mas se você tá me ouvindo, poxa, Jansen, eu queria conhecer esse Deus. Eu queria me relacionar mais. O que eu devo fazer? Ore e leia a Bíblia.
A Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém 100% aquilo que Deus tem para falar para você. E a oração é onde você vai conseguir ouvir a Deus e responder a Deus também. John Piper ele dizia algo muito interessante. Ele dizia que na leitura da palavra, e eu entendia por errado, mas na verdade ele tá mais certo que eu. John Piper é um pastor batista, gosto muito, reformado. E ele dizia que na leitura da palavra, nós ouvimos a Deus. Não, desculpa, na oração nós ouvimos a Deus e na palavra nós o respondemos. Mas eu pensava o contrário. Eu dizia, na Bíblia eu vou ouvir. Não. A Bíblia, ela vai te confrontar e você vai ter que responder a esse confronto. Então a Bíblia vai dizer, ó, você precisa perdoar. Aí você vai entender. Aí você vai diante de Deus em oração e agora você ouve dele. Realmente você precisa perdoar, querido. Então Uau, que é aula, algo, é senhoras e algo muito senhores. poderoso que eu aprendi. Mas é assim que eu me relaciono com Deus. Demais, demais. Quais foram as suas aprovações até aqui na vida? Aprovações? É, você teve aprovações? Aconteceu isso de alguma maneira? Ou como que você enxerga isso? Isso E- se diz mais uma a tribulação tribulação, e de que maneira você vê se isso é dádiva ou não é, pra gente entrando na muito temática e interessante. Por tal. isso que até perguntei novamente, porque é difícil as pessoas reconhecerem a tribulação como uma dádiva, né? Mas a Bíblia nos ensina. Essa parte é difícil. Eu sei, gente, é difícil. Você reconhecer um problema como um Como é? presente realmente é difícil. Mas quando você tá num prisma, quando você consegue compreender as dádivas que Deus te deu, tudo é lucro. O apóstolo Paulo ele dizia: para mim, o morrer é lucro. Por que alguém pode ver lucro no morrer? Morrer, não tem. Mas ele dizia porque se ele morresse, ele veria a Cristo, ele estaria na eternidade. Então, para que eu posso ter muito dinheiro nessa terra? Para que eu posso conquistar tantas coisas se eu posso estar com Jesus? E essa não é a tentativa de suicídio Pelo espiritual, amor de né? Deus, é. Mas é realmente alguém que entende o prazer de estar com Cristo. E eu passei por muitas tribulações. Os lutos foram um deles, mas assim, muitas tribulações financeiras, onde eu não conseguia enxergar o Senhor, ou então ver maturidade nisso. Mas Deus ele nos forma nas tribulações. Você pode entender. E a Bíblia ela é muito enfática nisso. É melhor que você, o Salomão, o homem mais sábio, né? Ele diz Sabedoria. sabedoria em pessoa. Ele dizia que era melhor que você estivesse em um luto, em um funeral, do que você estar presente em uma festa. E essa indagação deixa a gente muito confuso, né? Melhor que você esteja num ambiente de luto do que num ambiente de festa, porque realmente no ambiente de luto as pessoas estão meditando sobre a vida. No ambiente de luto, num funeral, eu acho que todo mundo aqui Já já passou por. passou por algum momento indo ver um ente querido, um familiar, um Sim. amigo. E é o único momento que talvez a sua vida passa verdadeiramente na sua frente como um filme, pela sua cabeça, nos seus olhos, e você passa a meditar de tudo que você fez. E aí você passa a pedir perdão para alguém, você passa agora a abraçar mais, a beijar mais a sua família, a valorizar mais, porque você reconhece o poder da tribulação. O luto é uma tribulação nesse contexto. Agora, por que o outro contexto, festa, não é o verdadeiro? Porque você não vê ninguém numa festa parado, avaliando e meditando na vida. A festa é o período de gozar, de alegria. Então, é melhor que você esteja num ambiente de tribulação, às vezes, que você vai aprender mais do que se você estivesse num período de bonança. Não que eu quero a tribulação, Não, mas todo mundo vai ter, é mas inerente, se né? tiver, exato, É mas se inerente. tiver, aprenda Isso. a reconhecer o Senhor na Não. tribulação. Você sabe que eu até estava comentando com a minha esposa uma fala que não sai. Eu fui criado pelos meus avós também. Sou filho de mãe, Dona Rosa, mãe solteira, batalhadora, estava em São Paulo. Ela veio para São Paulo e tal, e meus avós moravam no interior e a gente, né, cresci com eles, eu e meu irmão, e minha mãe ralando aqui para dar o bom e o melhor, ajudar a criar. E o meu pai, a referência de pai, e o meu avô também, né? E eu curti o meu avô até os 82 anos dele. Então, ele morreu faz 11 anos, 11 anos. E algo que não sai da minha cabeça é uma fala dele. Ele teve um ataque do coração, teve um infarto. E ele falava assim pra minha avó, pra minha mãe, né? Minha mãe velha, mãe vó.
assim, véia, fala do seu Jesus quando ele tava tendo infarto. Fala mais sobre o seu Jesus. Que ela também, no final, ela se converteu. Uau. E depois de 3 dias ele veio falecer. Então ele conseguiu se despedir de todos os filhos. Ele conseguiu, eu acompanhei esses 3 dias, assim, todos nós, né, os irmãos, a família. E ele morreu com um brilho nos olhos, numa cama no hospital em São Uau. Carlos. E tinha de fundo, ele era maquinista aposentado da FEPASA. E de fundo escutava o barulho do trem da UTI onde ele estava. Então, Nossa. algo assim, e não sai da minha cabeça isso. E a gente passou pelo luto, nós enterramos ele e tal. Eu tava com a clavícula quebrada, ajudei a segurar o caixão, vambora. E as reflexões vieram, né? O filme passou pela cabeça, desde o parquinho da primeira infância, ele me levava de bicicleta, até as viagens pro interior. Então, uma história muito linda, assim, né? Um cara de valor, um cara de princípios, um cara leal. Uau. É, deixa muita saudade. Mas isso foi muito marcante. Tipo assim, velho, me fala sobre o seu Jesus. Isso é algo que. E tem estado comigo isso, e eu viro e mexo, falo com a Renata, minha esposa, falo, Rê, não sai da minha cabeça isso. Né? No momento do cara tá ali e se render, cara, e de falar, É meu, isso. busco ele, né? É isso. Louco isso, né? É tudo que nós temos, né? Então, você chega num momento que você para e você pensa, é agora ou nunca. A tribulação te dá esse cheque. Que você fala, é agora ou nunca. Ou eu reconheço ele agora, porque é tudo que eu tenho e me foi tirado tudo. É Jó, o contexto de Jó. Talvez alguns não conheçam a história de Jó, mas um personagem bíblico que tinha tudo e perdeu tudo. E, inclusive foi Filhos, casa, acusado, tudo, né? Foi tudo, tudo, tudo de perdeu. herança, muito É, rico, perdeu a família, perdeu tudo, literalmente, e ainda teve as suas feridas, mazelas no corpo, aleijumes espalhados por todo o seu corpo. E ali ele foi questionado pelos amigos, abandona Deus, amaldiçoa seu Deus e morre. Mas ele pôde reconhecer a Deus em tudo. E, cara, quando você perde tudo, você vai ter dois passos ali. Ou você se entrega ali por uma depressão, uma ansiedade, e hoje isso tem atacado muitas pessoas, né? No contexto familiar, eu vi isso dentro da minha família, e nós vencemos isso por conta de Jesus. Jesus. Tá, E a depressão ela é uma doença, ela precisa ser enfrentada como uma doença, não é um problema tá, espiritual. Você não exatamente. expulsa a depressão, ela precisa ser reconhecida, mas Jesus ele dá a mão pro cara que tá depressivo. E aí você pode dar uma posição, ou você se entrega, ou você fala, é tudo que eu tenho. E ela te dá esse potencial de sair do fundo do poço, de você reconhecer, é tudo que eu tenho. Então vou me entregar logo. Então, É, quem tá nos ouvindo agora, nesse momento, estiver precisando também, agora é a hora, talvez seja a agora é a hora, hora. né? Agora é a hora. Pega a mensagem, fica a chave, pega a mensagem. É, você e sua família estão inseridos no ambiente cristão, você comentou no começo, Sim, né? Acredito que seus filhos também vão no espaço das crianças e tal, e exato. ensinamentos na linguagem, no modelo deles são passados, né? E como que é essa sua relação com teus filhos, com as tuas filhas, né? São duas Sim, meninas, são duas princesas. Como que é isso, cara? Que também tem Deus nisso tudo. É tudo muito louco, assim, né? A gente vê um sorriso, não que a gente sejamos pais perfeitos, né? Porque não tem pai perfeito. O único não, pai perfeito é ele. exato. Mas como que é essa sua relação com elas, assim? Porque a gente, para não repetir um padrão, né? Sim. Que a gente possa mudar esse padrão e que elas possam crescer, esses seres humanos, formar seres humanos diferentes, com histórias diferentes. Como que é essa? Tô bem curioso para saber aí dessa sua relação com Zé, as meninas, cara. isso é muito legal, né? E realmente isso me toca. A minha filha mais velha tem 6 anos, né? Manuela Manuela, tá. e a Helena Tem 3 3 anos. aninhos. São uns presentes de Deus. E eu nasci num lar muito pobre mesmo, né? Muito pobre. E minha mãe, eu sou o maior paga-pau da minha mãe. Ela é tudo. Eu sei que ela se sacrificou para que a gente comesse o pouco que tinha. E hoje eu tenho o privilégio de. E eu te digo a verdade, abrindo meu coração. Eu não imaginei que eu ia ter o que eu tenho. E aí talvez alguém pense, esse cara deve ser muito rico. Não, mas é assim, o pouco que eu tenho foi muito É muito, custoso. né, cara? É. E eu sei aonde Deus me colocou. Eu sei de onde eu vim e eu sei aonde Deus me colocou. Então, quando eu vejo no contexto das minhas filhas, para você ter uma noção aqui, e eu tô sendo muito transparente para vocês.
Eu levo as minhas filhas hoje, graças a Deus, numa escola particular muito boa. E eu não me acostumei com a ideia de deixar as minhas filhas numa escola particular. Todas as Interessante. vezes que eu deixo elas na porta da escola, é para não ser uma hipérbole aqui, é, de 7 vezes, 5 vezes na semana, 4 eu me recordo. Quando eu não me recordo, voltando para casa, né? Voltando pro meu trabalho, deixando ela, que a maioria das vezes eu deixo elas na escola. E eu não consigo acostumar com o privilégio que é deixar as minhas filhas Essa na escola. escola, porque eu estudei em escola pública a vida inteira. E não tem problema Também nenhum estudei. nisso. Não tem problema nenhum, mas assim, eu sei de onde eu vim e eu falo pra elas, eu falo, filhas, vocês precisam reconhecer a dádiva de Deus. Elas nem entendem, eu falo, mas você não sabe de onde eu vim, filha. Quando eu compro, levo elas no shopping pra comer um McDonald's, eu falo, filhas, eu vim comer McDonald's Não velho. tem ideia. Assim, eu conhecer telefone Meu Deus, e quando eu vejo elas computador comendo, velho. tomando leite com Nescau, eu falo de dádivas, é presente É. simples, gente. Tomando leite com Nescau, eu me lembro a primeira vez que eu tomei leite com Nescau, que foi na casa do meu pastor, que eu fui dormir lá, inclusive, à vontade. Foi engraçado ainda, uma história engraçada que eles me chamaram, é um amigo, né? Uhum. Inclusive é o líder da nossa família de igrejas. Falou, vamos Quem é? dormir. Fala o É nome. Dênio Júnior. É o Oh, pastor Dênio Dênio, Júnior. Dênio, famoso, cara. É. Vamos lá, Dênio. Dênio, tá convidado a vir aqui, sentar aqui. Vamos Pois ver se a é, gente consegue aqui, vem cara, aqui. compartilhar a sua O homem sabedoria com é. a gente. E O eu homem é me lembro, fera, o né? homem é Ele é fera. amigo de infância, me levou. Ah, é seu amigo de Meu infância, amigo de cara. infância. Eu fui Que adotado mundo por ele. pelo pai dele, né? Que é o Ah, o pastor pai dele, Dênio. porque você falou, o pai dele Ele também é um. chama, tá, Dênio também. Dênio também, né? Dênio. Tá. E aí eu fui pra casa dele, pensa, um menino pobre. Aí ele me chamou pra dormir lá na casa dele. Aí eu falei, ah, meu Deus. E aí ele colocou um lanche lá. Aí quando eu vi, tinha leite com Nescau. Sal. Cara. Só que era à vontade. Aí eu falei, não acredito, eu tomei 4 copos. E podia colocar quantas colheres de Nescau? Delícia, Ah, fica bem não. doce, né, cara? 5 ou 6 colheres. Ai, meu Deus. Fica- E eu falo, hoje eu vejo as minhas filhas e eu ensino elas pra ele esse valor. Só que pra mim me toca muito olhar as minhas filhas hoje porque eu tento ser o melhor pai do mundo, mas como você disse muito bem, a gente não é perfeito, né? Mas eu consigo hoje entregar pra elas o que eu não tive. Mas não tive, meu pai foi um bom homem, mas eu perdi ele cedo. Uhum. Mas sem instrução também, errava muito. E hoje eu tento ser o melhor daquilo que Deus me deu. É uma missão ser um sacerdote em casa, um pai. Mas não apenas um educador, ser um pai. De ser o melhor amigo da minha filha. E Porque- você sabe que eu, quando eu tive as crianças, eu venho da história que eu venho, enfim, e eu achei que eu fosse ensinar as crianças, os meus filhos. Não, ser pai, vou ensinar os filhos e tal. Põe a armadura de pai, autoritário, tudo que quer, né? Manda, aqui quem manda e tal. E são gêmeos, um menino e uma menina, já yin e yang, né? Já vem tudo diferente. E cada dia incrível, eu aprendo com eles. Eu não vim para ensinar, eu vim para Uau, aprender com os meus é filhos. isso. É sobre isso, né? Eu É vim verdade. também. Hoje eles têm acesso de coisas que eu não tive na idade que eles têm, com 4, 6 anos, tiveram acesso e têm acesso a coisas que inimagináveis. Mas é nesse sentido também, de que eles vieram para me ensinar Não, eles nos muito, ensinam cara. demais. Muito, muito. Eles nos ensinam. Uma sabedoria de anjo, E os filhos angelical o são negócio. a herança do Senhor. Em outras palavras, no original é dádivas, né? Exatamente, cara. Os filhos são um presente Exatamente. para nós. É. Sem dúvidas, os filhos eles nos ensinam demais. Nesse contexto, se você abrir o coração realmente para o seu filho, para sua filha, você vai aprender demais. Mas o nosso orgulho às vezes nos prende, né? Nos Demais. prende. Mas como é legal, É. essa semana, não, semana passada, eu errei com algo com a minha filha, de Uhum. 6 anos. E ela já tem mais sabedoria, conhece versículo bíblico, prontinha para me confrontar, mas eu não deixei ela me confrontar ali porque eu já reconheci. Eu falei, filha, vem aqui, perdoa o papai, eu errei com você. Eu falei ali, assim, assim, assado, eu errei com você. Ela, tá bom, papai, tá perdoado. Ela era Que tudo que ela delícia, esperava. Ela cara. esperava por esse momento. Que Mas os filhos divino, nos né, cara? ensinam. Divino, que divino. A gente tá chegando pros momentos finais. Um papo delicioso aqui. Ah, Você que tá passou acompanhando a rápido, hein? gente demais da conta, sou. Tem umas perguntas finais antes da gente ir para a última parte. Se você se encontrasse, ou encontrasse com você mesmo na infância, aos 7 anos Nossa, de idade, o que que você diria para você? que pergunta difícil, hein? E A filosófica. fita- ah,
7 anos é uma idade marcante, termina o término da primeira infância, Sim, sim. né? Vem tudo que vem. O que você diria pra você mesmo? Com a experiência que você tem Nossa, hoje. pode parecer uma coisa tão simples. Ó, confesso que, gente, não estudei essa resposta aqui, é o que realmente vem ao meu coração. Eu diria, escute a sua mãe. Escute a sua mãe, confia nela. Confia nela. Porque eu me lembro de ver minha mãe falando que o tempo difícil ia passar, que as coisas iam mudar, só que eu sabia que ela era uma mulher de fé. E eu era um cara muito racional, uma criança, tô dizendo de criança Uhum. mesmo, porque eu já era muito sofrido. Eu acho que eu diria pra acreditar nela. Acreditar que tudo ia dar certo, confiar na palavra dela, confiar nos ensinamentos dela. Uau. Bora. Se você encontrasse o gênio da lâmpada, tivesse oportunidade de fazer um único desejo, qual desejo você faria? Eu falava pra eles congelar as minhas filhas com essa idade. Cara, igual, cara, igual. Hoje, a hora que eu vi a Vicky andando de bike na rua, assim, é aquele, falei aqui, não passa. Cabelinho ao vento, assim, e tal, um É, sorriso, cara. não, mas hoje eu recebi umas Boa. fotos no aplicativo lá do celular no aplicativo da escola, né? Minha filha andando de patins, era patins, eu acho, né? E eu falei, meu Deus, tá Passa. passando rápido Rápido demais. demais. Boa, Mas né? aqui, de bate-pronto, poderia falar isso. Boa, boa. Me identifico, me identifico. A última é, qual lugar sagrado que você ainda não conheceu e tem vontade de conhecer? Se é algum lugar que você Um tem na lugar passagem bíblica, geográfico. geográfico, que tem história, que tem um contexto espiritual, contexto bíblico. É... Olha, até pode parecer uma loucura, né? Eu, como teólogo, assim, não ser a pessoa que mais deseja visitar Israel. Mas realmente, assim, para um cristão, parece que é um pecado se ele falar que ele não tem um desejo de visitar Israel. Mas eu queria conhecer muito a Inglaterra, que eu não conheço. Londres, todo num contexto ali da reforma, Uau, dos decisiva, né? Os reformadores, reformadores, separação da exatamente. igreja. Isso. Eu, por a minha inclinação ser mais teologia sistemática, teologia histórica, então eu tenho um desejo, quando a gente fala de localização, né? Tenho um Tá, desejo muito pensei. grande, inclusive nós temos duas igrejas lá Eu na lembro que você Inglaterra, o Pastor comentou, cara. Daniel tá lá, tá em Ah, Stoke-on-Trent, que é um interior ali de Londres, e em Londres também nós temos uma Dynamos, no centro agora. que legal. Então eu sou desejoso de Tem conhecer uma um pouco história mais da ali, história. né? A gente teve a oportunidade de estar algumas vezes em Londres. Ah, em abril agora, por causa da Sim, maratona, é né, verdade. cara, Bem demais. lembrado, né? Não, Londres mora no meu coração. Eu até pus um meme esses dias lá, falei assim, vontade de fazer alguma coisa, vambora pra Londres, então. Muito bom. É... Bom, senhoras e senhores, estamos chegando ao fim aqui e é o momento homenagem. Abro aspas para a senhora Elô. Aguenta coração. Eita. Amor, que alegria ver você compartilhar um pouco da sua história tão bela. Estamos aqui em casa torcendo por você e já com saudades. Porque quando você sai, tem 3 mulheres apaixonadas por você esperando você voltar. Uau! Te admiramos profundamente. Você é o nosso herói. Te amamos, Elô. Ah, meu Deus. Sacanagem isso Ah, aí que você cara, tá. tem uma fotinha aqui linda demais de vocês. Essa foto preto e branco mandou bem. A patroa mandou bem, a patroa mandou bem. Ela é demais. Querido, obrigado mais uma vez. Antes de encerrar, eu queria pedir para você deixar para a galera que nos acompanha, para as mulheres que nos acompanham, que curtem, que tem aí, tá todo mundo na pegada. Enfim, uma frase, um aprendizado, algo que você leva de coração, de bate-pronto, assim, uma frase que você puder ajudar, levar uma mensagem para quem está nos assistindo, nos escutando. Vamos lá. Bom, já que a gente tá falando de dádivas, eu quero falar de gratidão. E a frase que eu poderia deixar para vocês é: seja grato sempre. Não importa o momento, o dia que você esteja passando. Seja grato sempre. Na verdade, essa é uma ordenança bíblica, né? Alegrai-vos do Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja grato é uma outra variação. Seja grato. Agradeça pelas dádivas, por tudo. Tchau. Querido, obrigado. De coração, irmão. Para mim Que é uma Deus te dê honra. em dobro, muita prosperidade, que os caminhos se abram mais ainda, que a sua missão seja mais linda, mais para frente, muita Muito gente seja obrigado. impactada, muito ministério aí para mudar o mundo que a gente tá precisando, né? O que as gerações que vêm aí estão precisando. É verdade. Senhoras e senhores, aqui eu deixo o meu muito obrigado mais uma vez vocês que nos acompanharam no podcast Dádivas. Hoje o episódio foi
de lágrimas nos olhos aqui, segura coração, segura emoção, foi muito especial para mim, obrigado, uma honra tê-lo aqui. Continue nos acompanhando no Spotify, continua nos acompanhando lá no YouTube. Se você ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal, aciona o sininho, dá o joinha, se cadastra, comentários, ajuda a gente a continuar levando essa mensagem. Espalhe essa mensagem para mãe, pai, primo, tio, cunhada, sogra, para a família inteira, periquito, papagaio. Vamos embora, que é uma mensagem que precisa chegar em quem precisa chegar. Tá bom? Muito obrigado que você nos acompanhou, nos assistiu. Jansen, mais uma vez, de coração, cara, muito obrigado. Obrigado, é uma honra estar aqui. Obrigado, gente. Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.